Horace Greasley nunca imaginou que sua vida mudaria completamente naquela manhã de maio de 1940. Ele era apenas um jovem soldado britânico de 20 anos, parte do corpo expedicionário que havia sido enviado à França para conter o avanço nazista. Nascido em Ibstoke, uma pequena cidade mineradora no centro da Inglaterra, Horace cresceu em meio à pobreza da Grande Depressão, onde o trabalho duro era a única certeza e os sonhos pareciam luxos distantes. Quando a guerra estourou em 1939, ele viu no exército não apenas um dever patriótico, mas uma chance de escapar da monotonia das minas de carvão que haviam consumido a vida de seu pai e avô. Mas a realidade da guerra era muito diferente das histórias heroicas que ouvia nos pubs de sua cidade. Em maio de 1940, as forças alemãs avançavam pela França com uma velocidade aterradora. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago, varria tudo em seu caminho. Horace e seu regimento lutaram bravamente, mas estavam completamente despreparados para a máquina de guerra nazista. Tanques Panzer cortavam as linhas aliadas como facas quentes na manteiga, enquanto os Stukas mergulhavam do céu com seus gritos ensurdecedores, bombardeando posições defensivas. Durante 5 dias consecutivos, Horace e seus companheiros recuaram sem parar. Dormiram no chão enlameado, comeram rações que mal sustentavam um homem, e viram amigos morrerem ao seu lado. O caos era total. Ordens contraditórias chegavam e depois eram canceladas. Oficiais desapareciam. Unidades inteiras se perdiam na confusão. Horace lembra de atravessar aldeias francesas em chamas, onde civis desesperados fugiam com o pouco que conseguiam carregar, olhares vazios de pessoas que haviam perdido tudo em questão de horas. No 5º dia, cercados em uma pequena vila perto da fronteira belga, Horace e o que restava de seu pelotão enfrentaram uma escolha impossível: continuar lutando até a morte certa ou se render. Munição havia acabado horas antes. Comida não havia há 2 dias. Horace viu o sargento, um homem rude que sempre parecia indestrutível, desabar de exaustão e desespero. Quando os tanques alemães cercaram a posição e soldados da Wehrmacht surgiram de todas as direções, gritando ordens em alemão, a resistência se tornou inútil. Com as mãos levantadas, sujos, famintos e derrotados, Horace Greasley se tornou prisioneiro de guerra. Os primeiros dias como prisioneiro foram um choque brutal. Os alemães não tinham estrutura para lidar com os milhares de soldados capturados. Horace e centenas de outros foram forçados a marchar por estradas empoeiradas, dias a fio, com pouca água e quase nenhuma comida. Homens desmaiavam de exaustão e eram deixados para trás. Os guardas alemães eram implacáveis, batendo em qualquer um que não conseguisse manter o ritmo. Horace viu soldados mais velhos simplesmente desistirem, sentarem na beira da estrada e esperarem o que viria, olhares perdidos de homens que haviam abandonado toda a esperança. Depois de semanas de marcha forçada, Horace foi colocado em um vagão de trem de carga, apertado com dezenas de outros prisioneiros. O cheiro era insuportável, suor, urina, fezes e medo formavam uma mistura que queimava os pulmões. Durante 3 dias viajaram assim, sem saber para onde iam, bebendo apenas a água da chuva que escorria pelas frestas das portas de madeira. Quando finalmente chegaram ao destino, Horace estava tão fraco que mal conseguia ficar em pé. O primeiro campo de concentração foi Tor, na Polônia ocupada. Horace nunca tinha visto nada tão desolador. Fileiras intermináveis de barracões de madeira cercados por arame farpado e torres de vigilância. Guardas da SS patrulhavam com cães pastores alemães treinados para atacar. O campo abrigava não apenas prisioneiros de guerra britânicos, mas também poloneses, franceses e civis considerados inimigos do Reich. As condições eram desumanas. Os barracões eram gelados no inverno e sufocantes no verão. As camas eram tábuas de madeira dura com cobertores finos e rasgados que mal protegiam do frio. A comida consistia em um pedaço de pão preto duro como pedra e uma sopa aguada de nabos que mais parecia água suja. Mas o pior não era a fome ou frio, era a desumanização sistemática. Os guardas não os viam como soldados, mas como algo menos que animais. Humilhação era uma prática diária. Homens eram forçados a ficar em pé durante horas sob o sol escaldante ou chuva gelada durante as chamadas intermináveis. Qualquer pequena infração resultava em espancamentos brutais. Horace viu homens serem chicoteados até ficarem inconscientes por terem pegado uma batata extra. Viu outros serem colocados em celas de isolamento tão pequenas que não podiam nem sentar, deixados ali por dias sem comida ou água. Durante os primeiros meses, Horace lutou contra o desespero que consumia muitos prisioneiros. Homens fortes e orgulhosos se transformavam em sombras vazias, perdendo a vontade de viver.
Suicídios não eram incomuns. Alguns corriam deliberadamente para o arame farpado, preferindo a morte rápida por fuzilamento dos guardas à lenta deterioração do campo. Horácio se agarrou à memória de sua família, de sua mãe que sempre acreditava que ele voltaria, de seu pai que lhe ensinou que um Greasley nunca desiste. Foi transferido para o segundo campo, Stalag 20A, também na Polônia. Este campo era ainda maior e mais brutal. Milhares de prisioneiros de várias nacionalidades estavam confinados ali, e a tensão entre grupos diferentes frequentemente explodia em violência. Comida era ainda mais escassa. Doenças se espalhavam rapidamente: desenteria, tifo, tuberculose. Homens morriam diariamente, seus corpos emaciados empilhados como lenha antes de serem enterrados em valas comuns. Mas foi ali, no meio de todo aquele horror, que Horácio encontrou algo que o manteria vivo pelos próximos 5 anos: Rosa. Ela era uma garota alemã que trabalhava em uma propriedade próxima onde prisioneiros eram enviados para trabalhos forçados. No início, Horácio a viu apenas de longe quando seu grupo era levado para trabalhar nos campos. Rosa tinha olhos verdes penetrantes e cabelos loiros que brilhavam sob o sol. Mas não era apenas sua beleza que chamou a atenção de Horácio. Era a maneira como ela olhava para os prisioneiros, com algo que parecia compaixão. Algo muito raro naqueles dias sombrios. O primeiro contato real aconteceu quando Horácio estava trabalhando perto do celeiro da propriedade. Rosa se aproximou discretamente e deslizou um pedaço de pão em seu bolso enquanto os guardas não olhavam. Seus olhos se encontraram por apenas um segundo, mas foi o suficiente. Naquele breve momento, Horácio viu humanidade, viu bondade, viu esperança. Nos dias seguintes, sempre que possível, Rosa encontrava maneiras de passar pequenos pedaços de comida ou até cigarros para Horácio. A comunicação era impossível. Ela falava alemão, ele inglês, mas desenvolveram uma linguagem silenciosa de olhares e gestos. Com o tempo, esses breves encontros se tornaram mais arriscados. Rosa começou a deixar bilhetes em lugares onde Horácio trabalhava. Ele não conseguia ler alemão, mas guardava cada pedaço de papel como um tesouro. Outro prisioneiro que falava um pouco de alemão traduziu. Eram mensagens simples, mas carregadas de significado. Tenha cuidado, seja forte, a esperança. Horácio começou a responder, escrevendo em inglês coisas que nunca poderia dizer em voz alta, e Rosa encontrava alguém que traduzia para ela. O que começou como compaixão se transformou em algo mais profundo. Apesar das circunstâncias impossíveis, apesar do abismo cultural e linguístico, apesar do risco mortal, Horácio e Rosa se apaixonaram. Era uma loucura, ambos sabiam. Se fossem descobertos, Horácio seria executado imediatamente. E Rosa provavelmente enfrentaria o mesmo destino, ou seria enviada para um campo de concentração como traidora da pátria. Mas o amor, Horácio descobriu, não obedece à lógica ou ao medo. Foi então que Horácio começou a fazer algo que desafiava toda lógica e bom senso. Ele começou a escapar do campo. Não para fugir completamente, isso seria impossível. Ele estava em território ocupado, a centenas de quilômetros de qualquer lugar seguro, mas para encontrar Rosa. No início, eram escapadas curtas de apenas algumas horas, aproveitando brechas na vigilância durante a noite. Horácio estudou os padrões de patrulha dos guardas, memorizou cada detalhe do perímetro do campo, identificou pontos fracos na cerca. A primeira escapada foi aterrorizante. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Rastejou pela lama sob o arame farpado, cada movimento lento e calculado, esperando a qualquer momento ouvir o grito de alarme e sentir as balas rasgando suas costas. Mas conseguiu. Correu pela escuridão até a propriedade onde Rosa trabalhava, encontrou-a esperando no celeiro conforme haviam combinado através de seus bilhetes secretos. Naquela primeira noite, sem palavras comuns para se comunicarem adequadamente, apenas se abraçaram. Ela chorou, ele chorou, e por algumas horas preciosas, a guerra deixou de existir. Horácio repetiria essa façanha mais de 200 vezes nos anos seguintes. 200 vezes ele arriscou a vida, rastejando sob cercas, evitando patrulhas, atravessando quilômetros na escuridão apenas para passar algumas horas com Rosa. Às vezes conseguia apenas meia hora antes de ter que voltar. Outras vezes, em noites de sorte, ficava até o amanhecer. Rosa lhe trazia comida de verdade, pão fresco, queijo, às vezes até carne, luxos que Horácio mal lembrava como eram. Mas mais importante que a comida era o que aqueles encontros representavam: dignidade, humanidade, amor em meio ao ódio. Desenvolver um sistema complexo. Rosa aprendeu inglês básico, Horácio aprendeu alemão suficiente para se comunicarem.
Ela lhe contava sobre sua vida, sobre como odiava o regime nazista, mas tinha medo de falar, sobre como havia perdido amigos que ousaram discordar. Horace lhe contava sobre a Inglaterra, sobre sua família, sobre seus sonhos de um futuro onde pudessem estar juntos sem medo. Planejavam detalhes impossíveis: onde morariam após a guerra, quantos filhos teriam, como seria acordar todas as manhãs um ao lado do outro. Mas a realidade sempre os trazia de volta. Horace foi transferido novamente, desta vez para o terceiro campo de concentração, Stalag 8B em Lansdorf. Este era um dos maiores campos de prisioneiros de guerra da Alemanha, abrigando mais de 40.000 homens de diversas nacionalidades. As condições eram as piores que Horace havia experimentado. Superlotação extrema significava que homens dormiam literalmente uns sobre os outros. A taxa de mortalidade era assustadora. Todas as manhãs corpos eram retirados dos barracões, homens que simplesmente desistiram durante a noite, sucumbindo à fome, doença ou desespero. A transferência poderia ter significado o fim de seu romance com Rosa, mas Horace estava determinado. Descobriu que trabalhos forçados o levariam para áreas próximas aonde Rosa estava. Conseguiu, através de subornos arriscados e manipulação cuidadosa, ser designado para grupos de trabalho específicos. O risco havia aumentado exponencialmente, os guardas em Stalag 8B eram mais brutais, a vigilância mais rigorosa, e as punições por tentativas de fuga eram executadas publicamente para servir de exemplo. Horace viu homens serem enforcados por tentarem escapar. Viu outros serem espancados até a morte por infrações menores. O comandante do campo, um oficial da SS conhecido por sua crueldade, tinha prazer especial em torturar prisioneiros. Horace testemunhou sessões de interrogatório onde homens eram mutilados, dentes arrancados com alicates, dedos quebrados um por um. A mensagem era clara: qualquer desobediência resultaria em sofrimento inimaginável. Mas mesmo assim, Horace continuou escapando. Talvez fosse a teimosia que herdou de seus ancestrais mineiros. Talvez fosse o amor por Rosa que se tornará sua única razão de continuar vivo. Talvez fosse simplesmente uma recusa em deixar os nazistas destruírem completamente seu espírito. Cada escapada era um ato de rebelião, uma declaração de que ainda era humano, ainda tinha agência sobre sua própria vida. As técnicas se tornaram mais sofisticadas. Horace aprendeu a subornar guardas corruptos com cigarros que Rosa lhe dava. Descobriu rotas através das florestas que cercavam o campo. Memorizou horários exatos de troca de turnos dos guardas. Desenvolveu disfarces simples, roupas civis que Rosa escondia para ele, documentos falsificados que outros prisioneiros habilidosos criavam. Houve noites em que caminhou ousadamente por vilas alemãs, fingindo ser um trabalhador local, coração martelando no peito a cada soldado que passava. Esteve perto de ser capturado várias vezes. Uma noite, escondido em um celeiro enquanto patrulhas alemãs vasculhavam a área, ficou completamente imóvel sob feno por 6 horas, mal respirando, ouvindo botas de soldados passarem a centímetros de seu rosto. Outra vez, um pastor alemão quase o descobriu, mas Horace tinha aprendido truques com trabalhadores poloneses. Esfregou pimenta nas mãos para confundir o faro do animal. Cada vez que retornava ao campo antes do amanhecer, deslizando de volta para seu beliche, jurava que seria a última vez, que o risco era grande demais. Mas então pensava em Rosa, em seus olhos verdes, em seu toque suave, e sabia que voltaria a arriscar tudo novamente. Os anos na guerra se arrastavam. 1941 se tornou 1942, depois 1943, 1944. O mundo exterior era um conceito distante. Notícias chegavam ocasionalmente através de novos prisioneiros ou guardas tagarelas. Horace soube da entrada dos Estados Unidos na guerra, das batalhas no Pacífico, do avanço soviético no leste. Mas tudo parecia irreal, histórias de outro planeta. Sua realidade era o campo, a fome constante, o frio penetrante, e as noites roubadas com Rosa. A guerra estava claramente virando contra a Alemanha em 1944. Até os prisioneiros podiam sentir. Guardas ficavam mais nervosos e irritáveis. Rações diminuíam ainda mais à medida que a máquina de guerra nazista começava a falhar. Bombardeios aliados se tornaram mais frequentes. Horace podia ouvir o rugido distante de bombardeiros britânicos e americanos passando sobre o campo à noite, levando destruição para cidades alemãs. Cada explosão distante trazia esperança, a guerra estava chegando ao fim. Mas com a deterioração da situação alemã, veio também maior perigo. Guardas da SS, desesperados e raivosos, ficaram ainda mais cruéis. Execuções sumárias aumentaram.
Rumores circulavam entre os prisioneiros de que Hitler havia dado ordens para que nenhum prisioneiro caísse em mãos aliadas vivo, uma ordem de execução em massa se o Reich estivesse prestes a cair. O medo era palpável. Homens que haviam sobrevivido anos de prisão começaram a temer que seriam mortos a apenas semanas da libertação. No inverno brutal de 1944 a 1945, as condições atingiram seu pior ponto. Comida era quase inexistente, apenas uma tigela de água quente com alguns pedaços de batata podre por dia. O frio era mortal. Homens dormiam amontoados para compartilhar calor corporal, mas mesmo assim muitos não acordavam. Horace perdeu amigos próximos, homens com quem havia compartilhado 5 anos de sofrimento. Via seus corpos emaciados sendo carregados e pensava em quantas vezes esteve perto de se juntar a eles. Rosa se tornou sua tábua de salvação. Mesmo quando escapar ficou quase impossível devido ao aumento da vigilância e seu próprio enfraquecimento físico, ela encontrava maneiras de enviar mensagens. Pequenos pacotes de comida através de redes clandestinas que haviam desenvolvido. Outros trabalhadores civis alemães, arriscando suas próprias vidas, ajudavam a transportar bilhetes e suprimentos. Horace descobriu que mesmo na Alemanha nazista havia pessoas boas, pessoas que viam a loucura do regime e faziam pequenos atos de resistência quando podiam. Em janeiro de 1945, com o Exército Vermelho Soviético avançando do leste, os alemães começaram a evacuar os campos. Horace e milhares de outros prisioneiros foram forçados a marchar pelo inverno alemão em uma jornada que ficaria conhecida como as Marchas da Morte. Mal alimentados, doentes, vestidos com roupas inadequadas, tiveram que caminhar centenas de quilômetros através de neve e gelo. Homens caíam a cada poucos metros incapazes de continuar, e eram baleados onde caíam ou simplesmente deixados para morrer de frio. Horace viu horrores que o assombrariam pelo resto da vida. Viu homens tão famintos que comiam neve até seus estômagos falharem. Viu outros com pés congelados continuarem marchando até literalmente caírem aos pedaços. A marcha durou semanas, uma coluna interminável de fantasmas vivos cambaleando pela paisagem devastada pela guerra. De cada 10 homens que começaram a marcha, talvez 6 ou 7 sobreviveram. Foi durante essa marcha que Horace perdeu contato com Rosa. Não houve despedida, nenhuma chance de dizer adeus. Uma manhã ele estava no campo, à noite estava sendo forçado a marchar para o oeste, afastando-se dela. A dor dessa separação era quase física. Durante 5 anos ela havia sido sua razão de sobreviver, e agora estava sendo arrancada dele sem aviso. Horace marchou em um torpor, colocando um pé na frente do outro automaticamente, mente vazia de tudo exceto a imagem do rosto de Rosa. No final de abril de 1945, a marcha finalmente parou. Os guardas alemães, percebendo que a guerra estava perdida, simplesmente desapareceram uma noite. Horace acordou e descobriu que estavam livres. Não houve celebração, os homens estavam cansados demais, doentes demais, traumatizados demais. Simplesmente ficaram onde estavam, esperando que alguém viesse. Dias depois, tanques americanos chegaram. Soldados jovens e bem alimentados saltaram dos veículos, olharam para os esqueletos vivos à sua frente e muitos começaram a chorar. Horace Greasley pesava menos de 45 quilos quando foi libertado. Havia perdido a maioria dos dentes devido à desnutrição. Seu corpo estava coberto de feridas e cicatrizes. Mas estava vivo. Contra todas as probabilidades, após 5 anos em 3 campos de concentração, após mais de 200 escapadas impossíveis, após a Marcha da Morte, ele havia sobrevivido. Foi levado para um hospital de campanha aliado onde passou semanas se recuperando. Médicos ficaram chocados com seu estado físico, surpresos de que ainda estivesse vivo. Lentamente, com cuidados médicos adequados e comida de verdade, Horace começou a ganhar peso e força. Mas as cicatrizes da guerra, especialmente as mentais, nunca cicatrizariam completamente. Seu primeiro pensamento, assim que teve forças, foi Rosa. Onde ela estaria? Estaria viva? A Alemanha estava em ruínas, milhões deslocados, famílias destruídas, cidades inteiras obliteradas. Encontrar uma pessoa específica em meio ao caos do pós-guerra parecia impossível. Mas Horace tinha que tentar. Assim que recebeu alta médica, em vez de voltar imediatamente para a Inglaterra, começou a buscar. Viajou de volta para as áreas onde estivera prisioneiro. A paisagem estava irreconhecível. Bombardeios aliados haviam destruído cidades inteiras. Os campos de concentração estavam vazios, cercas derrubadas, barracões queimados. Horace caminhou pelos terrenos que o haviam aprisionado por tanto tempo, agora silenciosos e assombrados.
Perguntou a civis locais, mas poucos queriam falar. Alemães comuns estavam lidando com sua própria vergonha e trauma, tentando esquecer os anos de nazismo. Levou semanas de busca desesperada até que finalmente recebeu uma pista. Um velho fazendeiro reconheceu o nome de Rosa, lembrou de uma jovem que trabalhava em uma propriedade próxima. Deu a Horácio um endereço possível. Com o coração disparado, Horácio caminhou quilômetros até uma pequena vila semi-destruída. Bateu em uma porta de madeira rachada. Uma mulher mais velha atendeu, olhou para o esquelético soldado britânico com desconfiança. Quando Horácio mencionou o nome de Rosa, o rosto da mulher mudou. Rosa estava viva. Ela havia sobrevivido ao caos dos últimos meses de guerra, escondendo-se quando o Exército Vermelho chegou, evitando as represálias brutais contra longo momento. Ambos simplesmente ficaram ali, incapazes de acreditar que era real. Então ela correu para seus braços, e ambos desabaram chorando. Eles passaram dias juntos, tentando recuperar os anos perdidos em poucas conversas apressadas. Rosa contou sobre o terror dos últimos meses, sobre como havia orado todas as noites para que Horácio estivesse vivo. Horácio contou sobre a marcha da morte, sobre como a imagem dela o manteve caminhando quando seu corpo implorava para desistir. Falaram sobre o futuro, sobre como construiriam uma vida juntos agora que a guerra havia acabado. Mas a realidade era cruel. Horácio era um soldado britânico que precisava retornar ao seu país. Rosa era uma civil alemã em um país ocupado, visto com suspeita por todos os lados. Casamentos entre soldados aliados e mulheres alemãs eram desencorajados, frequentemente proibidos. A burocracia militar era intransigente. Horácio lutou contra oficiais superiores, preencheu formulários intermináveis, apelou para cada autoridade que conseguiu encontrar. Mas as ordens eram claras, ele deveria retornar à Inglaterra imediatamente. A despedida foi devastadora. Depois de tudo que haviam passado, de todos os riscos que haviam corrido, seriam separados por regulamentos militares. Horácio prometeu que voltaria, que encontraria um jeito de trazê-la para a Inglaterra, que esperaria o tempo que fosse necessário. Rosa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, prometeu esperar por ele. Eles se abraçaram uma última vez na estação de trem destruída, e então Horácio embarcou em um trem que o levaria para longe, de volta para a Inglaterra. O retorno foi amargo. Horácio deveria estar celebrando, reunindo-se com família, reconstruindo sua vida. E fez essas coisas. Abraçou sua mãe que chorou de alegria ao vê-lo vivo, conheceu irmãos que mal o reconheceram, tentou reintegrar-se à sociedade civil. Mas nada parecia certo. A Inglaterra que deixará em 1940 havia mudado. Ele havia mudado ainda mais. As pessoas ao seu redor não podiam entender o que ele tinha vivido. Tentavam fazer perguntas, mas as palavras nunca pareciam suficientes para descrever o horror. E havia Rosa. Ela estava constantemente em seus pensamentos. Horácio trabalhou incansavelmente economizando cada centavo, navegando pela burocracia do pós-guerra, tentando encontrar uma maneira de trazê-la para a Inglaterra. Escreveram cartas, correspondências que levavam semanas para chegar, papéis finos cobertos com palavras de saudade e amor. Mas conforme os meses passavam, a situação política se complicava. A cortina de ferro estava descendo pela Europa. A Alemanha estava dividida. Comunicação se tornava mais difícil. Foi somente em 1947, mais de 2 anos após a libertação, que Horácio finalmente conseguiu os documentos necessários. Rosa poderia vir para a Inglaterra. Quando ela desceu do navio em Dover, magra e cansada da jornada, mas com aqueles olhos verdes brilhando, Horácio soube que tudo tinha valido a pena. Casaram-se semanas depois em uma cerimônia simples, com poucos presentes mas cheios de alegria. Construíram uma vida juntos na Inglaterra. Horácio trabalhou em várias ocupações, nunca ficando muito tempo em uma. A guerra havia deixado cicatrizes que tornavam a vida civil normal quase impossível. Rosa adaptou-se à vida britânica, aprendeu a língua fluentemente, fez amigos apesar do preconceito ocasional contra alemães que persistia. Tiveram filhos, construíram um lar, encontraram momentos de paz e felicidade. Mas Horácio nunca esqueceu. Os pesadelos vieram regularmente por décadas. Acordava suado, gritando, de volta aos campos em sua mente. Barulhos altos o faziam mergulhar para proteção. Multidões o deixavam ansioso. Tinha dificuldade em jogar fora comida, mesmo quando estragada, lembrança dos anos de fome extrema. Rosa o apoiou através de tudo, a única pessoa que realmente entendia, que havia estado lá de uma forma diferente mas igualmente traumática. Durante décadas, Horácio não falou sobre suas experiências. Quando amigos ou familiares perguntavam sobre a guerra, ele mudava de assunto.
Era muito doloroso, muito pessoal, muito grande para caber em palavras casuais. Guardou tudo dentro, carregou o peso sozinho além de compartilhar com Rosa nos momentos silenciosos da noite quando ambos não conseguiam dormir. Foi só quando ficou mais velho, já na casa dos 70 anos, que Horácio começou a falar publicamente. Escolas começaram a convidá-lo para compartilhar suas experiências com jovens estudantes. No início relutou, mas Rosa o encorajou. As novas gerações precisavam saber, precisavam entender o que havia acontecido, precisavam aprender com a história para que nunca se repetisse. Suas palestras eram poderosas, emocionais. Jovens ficavam em silêncio absoluto enquanto esse homem idoso, com voz tremendo, descrevia horrores que pareciam impossíveis. Um fotógrafo amador eventualmente encontrou imagens antigas tiradas por um soldado alemão durante a guerra. Uma das fotos mostrava um prisioneiro de guerra britânico sendo confrontado por um guarda nazista, olhando desafiadoramente para a câmera enquanto atrás dele estava uma jovem mulher alemã. Levou anos para a foto ser identificada, mas quando foi, tornou-se famosa. Era Horácio, capturado em um dos momentos em que estava perto de Rosa, olhando para a câmera com uma expressão que misturava desafio e humanidade. A foto se tornou emblemática, usada em museus e livros de história. Horácio escreveu suas memórias nos últimos anos de vida. Foi um processo doloroso, reviver cada momento terrível, mas também catártico. O livro detalhava não apenas os horrores da guerra, mas também a história de amor impossível, da resiliência do espírito humano, de como até no inferno pode brotar algo belo. Quando publicado, tornou-se um best-seller. Pessoas de todo o mundo escreveram para ele, agradecendo por compartilhar sua história, dizendo como os havia inspirado. Mas para Horácio, nunca foi sobre fama ou reconhecimento. Era sobre honrar aqueles que não sobreviveram, aqueles que morreram nos campos, que caíram durante a marcha da morte, que desistiram quando o fardo ficou pesado demais. Era sobre garantir que o mundo nunca esquecesse, que os horrores da Segunda Guerra Mundial e o sistema brutal dos campos de concentração fossem lembrados por gerações futuras. Era sobre mostrar que mesmo na escuridão mais profunda, há luz, amor, compaixão, humanidade. Rosa faleceu primeiro, deixando Horácio devastado. Eles haviam passado mais de 60 anos juntos, superando as probabilidades impossíveis que a guerra havia colocado contra eles. Sem ela, Horácio se sentiu perdido, uma parte de si mesmo arrancada. Mas continuou contando sua história, honrando a memória dela e de todos que sofreram. Quando Horácio Greasley morreu em 2010 aos 90 anos, deixou um legado extraordinário. Sobreviver a 3 campos de concentração nazistas, escapar a mais de 200 vezes arriscando execução sumária, sobreviver à Marcha da Morte, encontrar amor no lugar mais improvável, e viverá para contar a história. Seu funeral foi acompanhado por centenas de pessoas, veteranos de guerra, estudantes que haviam